noite. Vamos começar a nossa live. Vou chamar nossas convidadas. Vamos lá, chamando a Vanessa. Oi, Vanessa. Oiê. Boa noite. Boa noite, como tá? Tudo bem? Bem, já chamou a Liana. Tô tentando ajeitar aqui o... Vou chamar agora a Liana. Vamos chamar a Liana. Combinou com ela? Tudo certinho? Tudo Oi, certo. Ana! Vai conversando com o povo aí. A Ana trabalha comigo, tá ali já. Que Maravilhosa. legal. A Lídia. A Liana já tá aí, ó, tá? Tá esperando. Eu vou chamar pelo Joinville Te Acolhe, né? Vamos ver. Oiê. Eu acho que eu vou chamar pelo perfil da Liana, porque ela não tá Boa no noite, online. Mari. Como é que tá? A Mari foi professora do Arthur Guria também, lá no Mário Ah, Avancini. que linda. Entrou. Uma linda. Meu, pessoa muito querida. Convidamos a Liana. Ah, tá entrando. Opa, Liana! Como é bom! Ai, Michelle! Boa noite, que linda! Boa noite, menina! Então, seja bem-vinda, nossa convidada Obrigada. especial. Obrigada. Essa semana do Dia do Professor, né? Não poderia ter aí uma pessoa mais especial, né, Vanessa, para a gente convidar. Ai, quanto Nossa amor. amiga querida. Ai, que Que legal. prazer, Ó, que Joinville prazer, tá menina. a Michelle tá acompanhando a gente aí. Boa noite, Oi, Michelle. Mi. Então vamos lá. É um prazer recebê-la, Liana, né, Vanessa? Com certeza, assim, é uma semana especial pra gente, mas muito especial de ter a Liana com a gente. A gente vem conversando há tanto tempo, né, Liana? Desse encontro. E hoje a gente vai aí vivendo. Acho que tá falhando um pouquinho, acho que é a conexão da Vanessa ou é a minha? Tá. Se a minha conexão é porque eu tô tentando colocar o fone. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá. Já temos aí. Eu não escutei o que a Oi. Vanessa falou, mas eu agradeço, Vanessa. Falei de um sonho que a gente sonha há muito tempo, de muitas conversas, né, Liana? Da gente viver isso, de lutar por isso, de estar assim pensando um pouco mais aprofundado essas questões, né, que sempre aparecem nas nossas formações, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, e na tua com muito mais intensidade, com certeza, né? Sim, sim. Então, vamos aí agradecer a presença de todos. Jocely, tem bastante gente entrando, dando oi aí. Agradecendo também a presença da Liana. A Liana, ela é professora na Rede Municipal de Joinville, né, Liana? Hoje ela está trabalhando no programa Aprender Mais, na Escola Nilson Bender, uma grande escola aí do município de Joinville. Ela tem experiência com a educação infantil, foi lá que nós nos conhecemos, né, Liana? Que nossa história aí se cruzou. É psicopedagoga, especialista em análise do comportamento aplicado, também tem pós-educação inclusiva, trabalhou no atendimento pedagógico domiciliar, ou seja, tem uma bagagem enorme aí. E também mãe atípica, né, Aliana? Sim. E representante aí, hoje oficialmente representando Joinville Te Acolhe. Com muito orgulho. Um trabalho lindo, muito orgulho, isso aí. Um trabalho muito lindo que está sendo desenvolvido aí no município de Joinville, por mães, né? Sim, Oi? mães e pais. A Liana começou há muito tempo, vivendo isso, né? Com muitas Vivendo mães. isso intensamente. E auxiliando os professores também. Ano passado eu tinha o Bento
eu ligava para a Liana, conversava com ela, trocava ideia. A gente já sempre fazia isso com relação aos filhos, né? Mas também aproveitar essa possibilidade de ter uma pessoa tão sabida, estudada, né? Sobre o tema, Sim. que possa nos favorecer como um profissional melhor para as nossas crianças, né? Eu acho que isso é uma busca que a gente tem constantemente. Então, é uma alegria, é um prazer ter a Liana aqui conosco. Um sonho, né, Vanessa? Ah, Michele, uhul! É isso aí. Antes da gente iniciar a nossa conversa, como essa é a semana, né, que a gente comemora aí o Dia dos Professores, uma semana muito especial, a gente organizou essa live, conseguimos aí a presença da Liana para conversar com os nossos seguidores, né, os seguidores também aí do Joinville Te Acolhe, que estão apoiando esse encontro também. E a gente vai fazer um sorteio no final da nossa conversa, tá? Então, quem não está participando, eu vou virar minha câmera aqui para mostrar o post. Ó, esse post aqui, vocês entram no Instagram do Baú da Pré-Escola, tem que marcar dois colegas, né? Dois perfis, e aí você vai estar concorrendo no final da nossa conversa a um livro e uma sacola do Baú da Pré-Escola. Tá? É um presente especial aí para o Dia dos Professores. Ó, a Vanessa tá mostrando aí o livro. Olha, Lu, vamos lá, Lu, vamos torcer. O Uau, livro, isso, um livro maravilhoso, fresquinho, né, Vanessa? Sobre currículo. E uma sacola aí da Prof. Taon, do Baú da Pré-Escola. Então Isso. vamos lá. Então ainda tá valendo, podem ir marcando, no final da live a gente faz o sorteio, tá? Vamos acompanhar. E aí vamos contar um pouquinho para a gente começar, da onde surgiu, assim, claro, além da nossa demanda, né, Vanessa? Sim. Como professoras, né? Professoras que vivem aí com crianças no espectro autista, no dia a dia na escola, né? A gente, nas nossas formações, os professores sempre. É uma demanda muito grande, né? Os professores estão sempre buscando ajuda, né? Como que a gente pode apoiar aí os professores, as famílias e as crianças autistas no dia a dia, no cotidiano escolar, né? Então, com base aí nessa pergunta, surgiu muito na nossa mentoria, que eu e a Vanessa estamos fazendo com as coordenadoras pedagógicas, né? Então é uma demanda real, uma pergunta aí que todo grupo de profissionais da educação está inquietando, né? A gente quer apoiar, né, as famílias, as crianças, queremos apoiar aí os professores também. E aí, pensando nessa demanda, né, não tinha um nome melhor aí para a gente chamar, né, que não a Liana, que tem aí todo o conhecimento, a prática, a vivência, como mãe, como professora, como pesquisadora, para conversar conosco sobre isso. Então, conta pra gente aí, Eliana, que dicas você tem para nos dar aí para que a gente possa apoiar, né, as crianças, as famílias e os professores que vivem aí essa demanda do espectro autista. boa noite, né? Em primeiro lugar, tá bom o som, me ajudem, porque eu não faço Tá tudo live, certo. não tenho intimidade Tá com a perfeito. tecnologia e eu preciso de vocês. E olha, é um prazer enorme conversar com vocês, representar nesse momento as mães, o grupo Joinville Te Acolhe, onde eu, Michele, Neuza e Josiane administramos esse grupo com mais de 256 pais, com mais um grupo de espera também, que a gente ainda não consegue pelo limite, né, que o WhatsApp impõe, mas a nossa vontade sempre foi de sair desses grupos e ir além disso tudo, né? Já é um trabalho muito longo de outras mães que também já vem à frente, que nós também estamos juntos participando. Então, Maeli e Vanessa, é uma pergunta muito importante, uma angústia, pode-se assim dizer, talvez, como acolher e como dar a essa criança, a essa família, ao professor, a possibilidade de conhecer e ser participativamente, né, da vida dessa criança.
Então, assim, é um desafio para a escola, mas nós, como professores da educação infantil, como professores vivemos a inclusão há muito tempo, né? A escola é o espaço onde reúne todas as crianças. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, essa criança, depois que ela sai desse convívio familiar, que primeiro é o seu convívio social, coletivo, ali com suas famílias, com seus amigos, com seus parentes, ela vai, no primeiro espaço coletivo, é a pré-escola. Então, assim, é de uma ordem grandiosa o trabalho do professor da educação infantil. O professor da educação infantil está recebendo muitas vezes ali na creche, né, que compreende o 0 a 3 anos, na pré-escola, que compreende o 4 a 5 anos, crianças que muitas vezes passam a maior parte do tempo na creche, na escola, no CIs, né? Porque às vezes o pai e a mãe estão trabalhando fora, às vezes a demanda da família é muito grande, e nós temos os bebês, as crianças muito pequenas, que adentram nos espaços desde muito cedo e muitas vezes passam o dia todo ali. E como que um professor pode observar e ajudar e se envolver? Primeiro ponto, né, é olhar para essa criança além de um diagnóstico, além de um laudo médico. Porque isso não define. Olha qual que foi o título que nós estávamos conversando, né? A importância da educação infantil para a criança no espectro autista. Se nós pararmos, pegarmos o título ali da nossa conversa, né? E pararmos, apenas irmos até a importância da educação infantil para a criança. É para a criança, para todas as crianças. Sejam essas crianças com algum transtorno, sejam essas crianças com outras deficiências, mas a importância da educação infantil para todas as crianças. Então, o professor recebe essa criança e eu ouvi uma fala bem interessante numa das palestras últimas aí que eu participei, e ele tem possibilidade de encharcar, né, esse cérebro com muitas experiências. Porque está previsto, né, na BNCC, nós sabemos, as nossas diretrizes curriculares, elas trazem que as crianças aprendem no quê? A base, na interação e nas brincadeiras. Eu adoro lembrar disso. Eu adoro por quê? Porque é interagindo que nós aprendemos. São interações com os professores, são interações com todos os profissionais que circulam nesse espaço, são as interações com seus pares, com as demais crianças. Nós aprendemos por imitação. Existem estudos comprovando que nós temos neurônios chamados neurônios espelhos, que é quando eu vejo o outro, eu imito. Então, se a criança com autismo ela vem com algumas questões importantes da área do seu desenvolvimento que era esperado e que ainda não, por questões do próprio transtorno, ainda não aconteceram, o espaço escolar é um dos melhores espaços para se aprender. Eu estou ali cercado dos meus pares. Eu vejo meu amiguinho brincando e talvez a criança não dê conta de fazer, mas tem o professor que media tudo isso. O protagonista de todo esse espaço, é bom sempre a gente lembrar, é a criança. Eu sou professora há 26 anos na rede municipal, e o meu início foi na rede estadual, com a educação infantil, com bebês. Eu existo por causa deles. Então, meu compromisso como educadora é lutar, estudar, duvidar de um laudo, duvidar muitas vezes, de sentenças que venham, né? Eu tenho que olhar além do autismo. Eu tenho que olhar além da deficiência.
Porque se o espaço da educação infantil é para todas as crianças, né, considerando aí a idade da obrigatoriedade, né, Vanessa e Maeli, considerando tudo isso, mas é um espaço onde todas as crianças, ou um número maior de crianças, vão passar até chegar no ensino fundamental 1, né, que compreende ali já no final da educação infantil e o início do primeiro ano. Eu tenho uma experiência particular para contar, e vocês podem me interromper, tá, meninas? Parece que não, mas eu estou bem nervosa. Eu pego vocês duas. Porque, olha, pouquinhos dias, tá? É pela amizade. Mas eu tenho uma experiência em relação ao que eu vivi com a Laura no espaço da educação infantil. No ano que eu conversava com os profissionais que acompanhavam a Laura, e chegou um momento que eu sabia que a Laura ia sair da educação infantil e ela ia, né, passar ali do primeiro período, segundo período, e ela ia adentrar no primeiro ano. Gente, eu não tenho vergonha de falar, eu sou bem chorona, quem me conhece sabe, né? Aquilo me bateu uma angústia tão grande, e as mães que estão aqui até podem também comentar se isso existe ou existiu com elas nesse período. Eu queria que a Laura ficasse ainda na educação infantil. Eu pedi para a Laura ficar, porque eu sabia que haviam habilidades para dar continuidade, que o espaço da educação infantil, por trabalhar com as brincadeiras e as interações, iam promover muito melhor. E isso que eu comento, que eu falo aqui com vocês, não tem absolutamente nada a ver com o trabalho da escola, que tem sido feito com muito respeito à Laura, dando espaço à sua singularidade, ouvindo essa menina. Mas eu fiquei pensando, essa menina vai para o primeiro ano. Ela vai aprender ciências. Mas eu queria que ela estivesse na pré-escola para aprender a ciência observando. Observando o desabrochar da flor, fazendo jardins, como a gente faz no CIs, né? Preparando uma horta, colhendo um morango, observando um bichinho, brincando lá com os gravetos, com as folhas. A Laura ia ter história na escola, mas a história da educação infantil ia se dar, de repente, com múltiplas formas de expressar e contar o seu nome, contar a sua história, contar onde morava. A Laura ia aprender matemática na escola, e eu torno a repetir, isso não tem relação alguma com o que é ensinado para minha filha, mas a minha expectativa e a minha observação como mãe. Mas ela poderia continuar na pré-escola para brincar mais com os números, para fazer pareamento, para ajudar a contar os amigos da sala, quantos chegaram hoje, quantos não chegaram, para fazer gráficos, para brincar para classificar, sabe? Várias outras brincadeiras que surgem, que são propostas muitas vezes pelo professor, e as crianças trazem também esse interesse, e que na escola ela tomaria uma outra proporção. Porque a proposta pedagógica da escola, né, Vanessa e Maeli, ela é de aprendizagem, mas com outros objetivos, com outros olhares, né? Quando eu pensava que a Laura ia para a escola aprender a língua portuguesa, eu pensava que ela podia continuar na educação infantil. A escola cantando. Traz sistematização, né, Eliana? A escola traz, ela tem essa função da sistematização. Exato! Né? E na educação infantil a gente tem essa função de apresentar essas interações com o mundo, né? Com os objetos, com a natureza, com os elementos da natureza, com as crianças. E nós, professores, né, até fui anotando que tu foi trazendo, assim, nós, professores de educação infantil, temos esse trabalho, né, de ter esse olhar atento para que a gente possa dar visibilidade, observar e ser observado por essas crianças e impulsionar ela nessa interação. Exato. No tempo dela, né, Liana? No tempo, na brincadeira,
no faz de conta, no simbólico, na brincadeira de vivo ou morto, na brincadeira da dança das cadeiras, nas cabanas. Então, Eu não tudo sei se isso... a Ana e a Lê estão aqui, eu até lembrei daquela nossa conversa que a gente teve agora contigo falando sobre, eu não vou usar o termo certo, porque quem vai usar o termo certo é a Sabida aqui, que é a Liana, né? Que a Liana trouxe aqui a questão que a gente trouxe, né? De o quanto perceber e estar atento que a criança te apresenta o conhecimento e essa aprendizagem naquela relação do eco, né? Depois, em alguns momentos. Então, eu comentei com a lá no café que eu cantei uma música com a turma e eu ensinava com a turma toda, porque era uma música de repetição. Então, tinha a minha hora e a hora deles, né? Então, a gente tem um microfone lá que a gente brinca e o Manuel, muito lindo, assim, tava ali, no mundo dele, na organização dele. Quando a gente terminou e o professor de Educação Física estava entrando, ele começou assim, assim, que era um refrão e parte da música, né? Então, ele estava interagindo, ele estava ali. Ele mas estava atento. não no tempo, ele não estava atento. Se a gente não percebe isso, a gente acha que ele sempre está fora, né? Mas aí, nesse momento, Vanessa, a gente aplaude, a gente vibra, a gente canta de novo com ele, a gente reforça esse comportamento, porque esse comportamento ele tende a aparecer mais vezes à medida que a gente dá para a criança algo positivo, dizendo que lindo, parabéns, que gostoso ouvir você cantando, eu amei. Sabe? Então, assim, a educação infantil, nesse aspecto da linguagem, da música, da liberdade de contar uma história na sala, no parque, lá debaixo da árvore, no meio da horta. As narrativas que se constroem nesse espaço, elas são envolventes, elas trazem a experiência da criança, ela considera, ela consegue ouvir mais. Então, a gente como professor, e aí pensando nisso tudo, eu me frustrava muito quando eu olhava que a Laura ia. Pensava a arte, que delícia ela viver outros momentos pintando. Eu até me oferecia para dizer, eu ajudo a comprar os cavaletes, né? Onde vocês colocavam aquelas telas para as crianças pintarem. Eu ajudo, eu participo, mas não houve como mantê-la, justamente por conta da questão cronológica, né? E o tempo dela ali. Mas essa situação é uma situação que permeia muito a vida do pai e da mãe. Porque, como tu falou, ele demorou um tempinho, algumas horinhas, alguns minutos, e ele reproduziu, ele refez aquilo que vocês estavam fazendo. E ele estava atento. Né? Aparentemente, eu quero até que tu não receba isso, Vanessa, como uma forma de crítica, mas a gente usa muitas vezes, ele estava lá no mundinho dele. Ele estava no mundinho. Não, ele estava ali, presente. Ele só não estava conseguindo, de repente, naquela dinâmica que estava ali estruturada. Dele, né? Naquela organização não era organização para ele, né? De repente. E de repente, lá depois ele solta. E as crianças têm muitas crianças autistas, no espectro do autismo, elas têm muito disso. De depois elas cantarolar, de depois elas te perguntar. Gente, eu estava aqui me arrumando para a live. Eu estava passando um batom e a Laura falou assim, mamãe, você está muito linda. Olha, se isso não é de te emocionar, de dizer assim, ó, que vale a pena, sim. Vale a pena o investimento num bom plano individualizado, sabe? No PEI, né? No plano educacional individualizado. Vale a pena você olhar para aquele menininho ou para aquela menininha que está lá, de repente, um pouco mais reclusa e ir até ela. Porque às vezes, mas ela não vem. Mas o adulto da relação sou eu. O adulto que entende, que sabe o quanto aqueles ensinamentos pedagógicos, aquelas propostas, sou eu que compreendo. Então, se ele não vem para a rodinha, para a história, eu vou dar um jeito de trazê-lo. Né? Porque a nossa, como que eu posso dizer assim,
a educação infantil, ela trabalha com o desenvolvimento das habilidades, das competências, e essas competências, essas habilidades, elas passam desde o cuidar, né, Maeli? Porque às vezes eu já escutei muito, eu não vou fazer faculdade para limpar bumbum. Eu não vou fazer faculdade para correr atrás de guri pequeno. Gente, eu vou fazer, porque ali é a vida pulsando. O cuidar dele, o pentear o cabelo, o ensinar a imitar esse movimento, ou às vezes manual, ou gestual, ou vocal, está ajudando no desenvolvimento dessa criança. As habilidades de autocuidado são habilidades importantíssimas. E a gente sabe que o transtorno do neurodesenvolvimento, ele traz desafios maiores, né? A criança típica, ela tem um desafio maior. E são conhecimentos, né, Aliana? Isso. São conhecimentos importantes que elas precisam desenvolver, né? E a educação infantil é o espaço apropriado para isso. Exato. Né? É a primeira... Quando eu lembro disso, quando eu estava me preparando, embora o pouquinho tempo que vocês me deram, eu fiquei pensando, é a primeira etapa. É o primeiro contato com a escola. E tem que ser grandioso. Tem que ser gostoso de viver. Tem que ser que a criança queira mais e mais repetir. Porque quando é um estímulo aversivo, quando a escola se torna um lugar aversivo, muitas vezes essa criança ela vai trazer alguns comportamentos que demonstram que ela não tem interesse de estar nesse espaço. Né? E aí eu, como professor, com o contato, a relação com a família, porque isso também faz parte das atribuições nossas como professor da educação infantil. Eu chamo essa família. Eliana, não se faz anamnese é da clínica, anamnese é do médico. Ok, vamos fazer uma boa entrevista, né? Vamos sondar como que está o desenvolvimento dessa criança, vamos recebê-la de manhã e no final da manhã, no final do dia, dizer para a mãe o que ela conseguiu fazer naquele dia. Porque se uma mãe, né, de uma criança típica, né, fala-se criança típica porque está naquele desenvolvimento esperado, né? Se uma mãe de uma criança típica, vocês devem ter vivenciado muito, quem é professor vivencia, deixa o seu bebezinho lá na creche, beija e segura e volta. Aí a gente diz, tchau, mãe, pode ir, tá tudo bem. E ela fica naquele vai e vem, muitas vezes querendo, né, proteger a sua criança, e a gente tem que transmitir para ela uma segurança. Pense nós, como os professores, com uma mãe atípica, um pai atípico, que tem todo um caminho de desafios diários para ensinar a sua criança, desenvolver as habilidades, né? Então, a questão e o trabalho do professor, o trabalho com a relação com a família, esse entrelaçar, né, de eu ficar com a criança no final da manhã, entregar no final do dia, dizer, mãe, fizemos tal atividade, tais brincadeiras, e ele participou, mas houve uma situação aqui que não ficou muito legal, tu percebeu isso em casa, diante desse estímulo, ou diante dessa brincadeira, ou diante dessa música? E aí vai trocando com a família. E a família vai se sentindo confortável, confiante, e o professor também. E essa interação entre família e escola tende muito a possibilitar avanços na aprendizagem da criança, né? Porque a criança lê o corpo, né? Ela lê a forma como eu a abraço, a forma como eu me aconchego a ela. E ela sabe se eu estou acreditando que é o autismo ou é uma criança antes desse autismo. E, Eliana, você quer falar, Mari? Eu fui anotando. Não, pode. Aqui. Posso? Pode. É como a gente está conversando com os pais, professores, né? E sempre entrando assim, né? Fica muito à vontade, como sempre nós estivemos muito à vontade uma com a outra para intervir na fala, corrigir, porque é para estar aqui, para aprender, para expandir, né? E uma das coisas que eu me lembro muito que tu me ensinou algumas vezes nas nossas trocas ano passado e esse ano e sábado, porque sábado a gente conversou, né, Eliana? E mais sobre isso, que foi muito, muito importante. Tu usou o exemplo do feijão com a Laura.
em relação não só, né, o feijão foi um dos exemplos do que tu já viveu, do que a gente já passou na sala, eu até comentei, né, da roupa, da textura da roupa. Então, às vezes, a criança ela desenvolve uma atitude, ela desenvolve uma habilidade, de repente ela começa a, não é rejeitar, criar outras relações, né? E a gente, às vezes, pensa assim, ah, tá retrocedendo, tá... Não, ela tá se reorganizando e tá... Eu queria que tu explicasse um pouco mais pra gente isso, porque às vezes, enquanto professor, a gente tem aquela ideia que é um retrocesso, mas não é uma outra organização, é um outro momento, né? E aí eu posso ajudar ela novamente a se reorganizar nesses espaços, nesse tempo, mas eu também acabo esquecendo que eu sou adulta e me frustro e me mobilizo, né, nesse espaço, assim. Então, eu queria que tu contasse um pouco disso para nos ajudar sempre a lembrar, levar essas tuas palavras ecoando no nosso pensamento, da gente sempre enxergar a possibilidade, sempre enxergar a luz, sabe? Sempre enxergar essa potência, tanto da criança quanto do nosso papel com a criança, né? Exato. Exato. É porque nós somos marcados pela mão do outro, né, Vanessa? Né? Então, o professor ali, e eu entendo as angústias, os medos do professor, mas assim, ó, a criança, quando você fala ali do retroceder, né? Por exemplo, a minha filha, ano passado, não teve problema nenhum com essas jaquetas que é esse tecido que faz esse barulhinho mais De nylon, meio... E ela usou ano passado, retrasado, tanto que eu tinha a jaquetinha das minhas gêmeas e algumas eu doei, outras eu guardei, porque, né? E, enfim, ela sempre usou. E esse ano, ela não deu conta de usar. E quando eu fui colocar nela, ela dizia assim, mamãe, tá muito irritante esse barulho. E o legal disso tudo, que eu torno a falar para os pais, para os professores, é que a minha, ela tá oralizando. Tem coisas, nem tudo ela consegue contar. Às vezes eu amei esses dias, eu chorei junto com uma psicopedagoga, porque ela disse assim, ela fez um cálculo com a Laura e a Laura falou, deixa eu pensar. E nós choramos, porque isso é metacognição, né? Isso é eu pensar sobre algo e eu contar para o outro. E a minha consegue oralizar quando alguma coisa incomoda. Mas ela também teve momentos que ela não oralizava. Então, o professor, nesse momento, tem que buscar recursos, buscar o apoio junto com a família, buscar, às vezes, uma dica, uma orientação de um profissional. Por exemplo, porque ela não gostou do barulho, o que eu fiz? Eu fiz tentativas de outro modo. Eu tentei colocar outras coisas para ela chamar a atenção dela enquanto eu vestia a jaqueta. Mas aí, no movimento do corpo, como fez barulho, aí eu recuei. Só que talvez seja um momento sensorial ali que ela estava vivendo, sabe? Pode ser que naquele momento, aquele barulho que passou tão despercebido, naqueles dias ou nesses dias agora do inverno, teve uma outra... o cérebro dela entendeu de uma outra maneira, agoniante, irritante, coisa que nunca foi. Mas o que eu quero estimular os pais, eu insisto, muitas vezes, com outro elemento semelhante, que daí eu insisti com outras, que tinha menos aversivo e ela aceitou. Ela não tinha seletividade alimentar, por exemplo, com muitos alimentos. Eram pouquinhas coisas. E isso eu dou graças a Deus no sentido legal da coisa. Por quê? Porque são muitas frentes para um pai e para uma mãe cuidar do seu filho. Mas ela começou com feijão. Não queria feijão, comia feijão, não queria mais. E aí ela queria tirar do prato, eu dizia, então deixa do ladinho. Aí isso eu já estou trabalhando outra habilidade, né? Para que ela consiga olhar ali, eu estou dizendo da minha experiência, né? Olhar sem retirar. Tem crianças que às vezes não, você tem que retirar, fazer uma troca. Então, eu deixei aquilo ali, esse feijão, e depois coloquei de novo em outro momento, fui colocando e dizendo para ela, tudo bem, deixa ele ali. Deixa ele ali. Daqui a pouco ela misturou com arroz, daqui a pouco ela foi misturando com a saladinha, e eu, às vezes, meio que camuflava, e ela voltou a comer.
sabe? Então, são coisas que nós, adultos, pai, professor, tem que estar bem atento para essa pegada, sabe? Para pensar que aquela situação e criar estratégias de como você vai encaminhar para que, de repente, não se torne uma aversão, né, a ponto de desorganizar a criança, de trazer sofrimento para ela, né? Então, a seletividade alimentar é uma das condições que aparece muito no autismo. Então, tem muitos profissionais da nutrição trabalhando, estudando, se debruçando sobre essa área, para quê? Para trazer respostas muito próximas ou aquilo que, de fato, a família deseja, né, em relação à alimentação do seu filho. E o quanto, né, Liana, a gente ter essa atenção e esse acompanhamento, né, para saber o quanto estímulo positivo e o quanto pode estar marcando, essa mão que está marcando prejudicialmente, né? Por isso, quanto próximo da família, a gente precisa, com todas as crianças, né? Mas aqui a gente está falando em especial das crianças com espectro autista, assim, para a gente não atrapalhar. Trabalhar sozinho. Isso. Trabalhar sozinho, trabalhar juntos. Isso. Né? Porque a mãe tem a sua vivência. Eu vou contar uma situação muito interessante que as mães aqui tiverem aqui na live, elas vão entender. E até, de repente, os profissionais. A minha filha, Laura, assim, ela tem, como é que eu posso dizer? Ela tem uma tendência muito ao padrão, sabe? Um padrão. Então, eu procuro, como dizem na análise do comportamento aplicada, em outras, eu procuro randomizar esse padrão dela aí, que é sempre pela mesma rua. Não vai, amor. Vai dar um sofrimentozinho, não coloca um estímulo extremamente aversivo, mas aí eu vou chamando a atenção dela para uma outra coisa e vou fazendo aquilo que, no caso, traria para ela uma aversão muito maior. Aí ela se distrai e eu toco e nós vamos chegar em casa. Por aqui também chega em casa, essa rua também. Olha, chegamos, estamos em casa. Porque o padrão, muitas vezes, traz para que a criança só de uma maneira. E nós, como professores, como pais, a gente tem que, em alguns casos, quebrando, mas de uma maneira, lógico, com entendimento, com conhecimento, para você saber o que você vai fazer depois. A minha filha, como fica só eu e ela na maior parte da semana, de vez em quando, ali uma vezinha na semana, eu digo, vamos lá no Júnior's, que é um restaurante aqui na rua Florianópolis. Vamos no Júnior, então vamos. Aí passa uma semaninha, mamãe, vamos no Júnior? Vamos! Hoje dá, tendo sempre esse cuidado, hoje dá. Chega um belo dia, gente, ela sai desse Júnior e ela diz assim pro Júnior, tchau, Júnior, até terça-feira que vem. Eu falei, até terça? Esse Júnior, tu escutou? Até terça. Aí ele, pois é. Aí fui buscar a pessoa na escola, passou. Na semana seguinte, ela diz, mamãe, vamos no Júnior? E era terça-feira. Como que a bichinha memorizou, passou o fim de semana e na outra terça? E o que eu fiz? Eu, como mãe, porque a responsabilidade minha né? Eu já consigo controlar um pouco mais, já tenho experiência, estou estudando, né? Concluí após em análise do comportamento aplicado, outros cursos. Eu disse assim, hoje não dá para ir nos Júniors. E ela, eu quero ir. E eu disse, hoje nós vamos para casa, hoje tem comida pronta. Entende? E aí, o que eu fiz? Houve ali uma desorganização no comportamento, mas eu estava dentro do carro, então eu estava mais ou menos controlando a situação, né? Desorganizou, pediu, chorou, né? Quis meio que entrar numa birra, em seguida, é isso que a gente tem que ter o entendimento, né? Nem tudo é birra, muitas vezes vem uma consequência, uma crise seguida. Enfim, chegamos em casa, dei a comida, demorou um pouco para se organizar, ok. Peguei um calendário, o mês. E nesse meio, eu esqueci de falar para vocês, eu disse, amanhã nós podemos vir nos Júniors. Amanhã é teu aniversário. E aí você pode vir nos Júniors almoçar. Com o papai e a mamãe ainda. Enfim, expliquei, não falei demais, trouxe a pessoa. Eu peguei o mês que nós estávamos, e o que eu fiz? Eu fui junto com ela, marcando os dias que possivelmente a gente iria nos Júniors. O que eu fiz? Foi na terça,
na quarta, foi lá na quinta, foi lá na sexta, na outra semana não vai, na outra vai. Eu fiz o que eu fui trabalhando para flexibilizar ela diante de uma situação que ela estava adquirindo um comportamento um pouco mais rígido, para flexibilizar. E vou contar uma coisinha para vocês. Dentro das funções executivas, tem o que nós chamamos da área da atenção, que tem a atenção alternada. Preste atenção nesse nome, tem as várias atenções, ali dentro da função executiva, tem o controle inibitório, nós temos a flexibilidade cognitiva, e temos os vários tipos de atenção. Atenção alternada, atenção dividida, atenção sustentada, e tem a chamada atenção alternada. O que é atenção alternada? São quando eu alterno, como eu fiz mais ou menos com o calendário ali, no mês, eu alternei os dias que ela ia para o Júnior, então eu automaticamente estava trabalhando para flexibilizá-la. Entendi. Então, a atenção alternada, podem procurar jogos, tem muitos jogos bons aí na internet, tem muitos profissionais que falam sobre os tipos de atenção. Essa é uma das atenções que mais ajuda a criança autista a flexibilizar. Eu tenho uma atenção numa situação, mas daqui a pouco vem uma outra que tira aquela primeira situação, e aí uma outra situação diferente, e aí eu vou alternando esse modelo, como é que eu posso dizer? Através das brincadeiras, das atividades, eu vou alternando. O circuito, por exemplo, né? É uma brincadeira gostosa que a criança tem que alternar. Ora ela vai pular, ora ela vai passar por baixo, ora ela vai ter que fazer, né, como uma minhoquinha. Então, são ações, atividades que às vezes o professor nem se dá conta que ele está trabalhando a flexibilidade cognitiva, está alternando a atenção da sua criança. O brincar de vivo ou morto, né? Vivo ou morto, atenção ao comando do professor, porque se eu, como criança, mas a Liana, e ele que não dá conta, ele precisa de um professor do lado. Pode ser a professora da sala. Um outro ponto importante, Maelja e Vanessa, que eu gostaria muito de ressaltar, a sala, a criança é de todos que estão na sala. Ela é minha como professora regente pelo compromisso de fazer os registros, de fazer a sua avaliação, de planejar, fazer o plano educacional individualizado, mas ela é de todos que estão na sala. Então, por um momento, pode ser eu com essa criança, e com um grupinho, ou com ela sozinha, fazendo 1 a 1. E num outro momento pode ser a professora auxiliar. A professora auxiliar fica com as demais crianças, eu fico com essa criança e outras, né? Caso eu queira um trabalho coletivo, caso eu queira um ensino 1 por 1, eu atuo diretamente com essa criança. Então, a criança na sala, ela é de todos. E pensam vocês o compromisso que nós temos, né? De pegar essa criança, tirar o diagnóstico e dizer, vamos olhar para o potencial. Vou olhar o que ele faz de melhor. Nossa, gosta muito do Mário. Então, vamos lá preparar a rotina, né? Vamos colocar a identificação. Gosta muito do Sonic, gosta muito da Ladybug, né? Gosta muito do Baby Shark, né? Aquele Baby Shark dos bebês, das crianças bem pequenas. Vamos trabalhar com essas coisas que chamam a atenção. Aliana, que aula, né, Vanessa? Meu Deus, a gente está aqui, ó, de queixo caído. Muito bom. Essa atenção alternada, né? Que até já quero tirar uma dúvida aqui contigo, né? Dessa questão da atenção alternada, quando tu trabalha com a Laura ali no calendário, né? Embora tu trabalhe a atenção alternada, tu já trabalha num material que ela reconhece, que faz parte da rotina dela, que não desorganize ela e sim possibilite que ela tenha essa atenção alternada, né? Pode falar. Não, pode continuar, desculpa. Não, e o quanto isso, né, é intencional, né? Não é um alternado assim que eu comunico, e aí que eu falo que o Bento me ensinou, né? Que eu comunico, falo, né? Que ele não gostava, e sim que eu sou direta também, né? Eu vou mostrar o comando, eu vou trazer a atenção e vou possibilitar que isso realmente seja positivo. E também uso algo
que é o instrumento, no caso da Laura, que foi o calendário, que já é algo do uso habitual dela, né? Uhum. Então, assim, é só para mostrar assim, o quanto está sendo importante. Já está todo anotado aqui, né? Tudo isso que tu vem falando, esse ir e vir com a criança, essa atenção, essa disponibilidade, né? E o quanto é importante reforçar isso, né, Eliana? Porque ano passado eu já, né, estava em sala de aula, esse ano estou novamente, trabalho com a Ana, que está aqui com a gente hoje, com a Letícia, diariamente. O quanto a gente, pelo menos nós três, temos esse hábito de lembrar que todas as crianças são nossas, né? Então, quantos momentos eu estou com um grupo de crianças e elas estão com outras crianças, para que eu também tenha esse momento, né? Do meu papel com eles, né? Porque senão eu também não estou tendo essa ação. Então, de receber essas crianças, essas famílias, o quanto a gente precisa perceber isso constantemente no nosso dia a E dia. isso reverbera, né? Isso reverbera em todo o nosso trabalho. Quando você vai depois para o processo de avaliação dessa criança, como eu digo, tem avaliações da minha pequena que eu vou olhar, eu não enxergo uma criança autista. Não é necessariamente porque a avaliação trouxe, ela não trazia, de repente, ali na sua essência, experiências que eu sabia que a minha filha precisava ter e que ela não teve. Sim. Né? Então, assim, ó, até a nossa, principalmente, é lógico, quando eu digo avaliação, não é só o processo da escrita, né? Ele é todo um processo de construção junto com essas crianças, com todas as nossas crianças. Existe ali na avaliação a parte que diz sobre todas da turma, o engajamento, as competências, o que é esperado, mas existe a parte da singularidade, a parte da individualidade. E como que eu nomeio essa criança? Ah, mas a Liana está dizendo que eu tenho que trazer o registro sobre o que você demandou para essa criança. Quais as possibilidades que você levou para ela? O desafio, muitas vezes, de registrar que não obteve sucesso em tal experiência, mas que na experiência X ou Y, nesse momento, nós tivemos muito sucesso. Né? A gente precisa colocar o sucesso e o não sucesso para quê? Para a gente refletir, avaliar, buscar ajuda, buscar Outras mecanismos. possibilidades, né, Eliana? Outras possibilidades. Às vezes é só o modo, né? Como a gente encaminha, né? Aqui, ó, tive uma professora de CI que trabalhou com graveto, onde conseguiu trazer meu filho para interagir. Ela teve olhar para ele e trabalhou que precisou através de gravetos. Isso mesmo, Danusa. Assim, é importante a gente perceber. Assim, é uma coisa que a gente sempre busca, né? É perceber isso nas crianças. Né? Mas nesse caso, uma coisa que a gente sempre discutia e conversa, né, Liana, há muito tempo, acompanhando aí a Liana desde que a gente se conhece na educação infantil, nos processos, né, de investigação com a Laura, assim, o quanto a gente precisa trazer essa visibilidade, né, da criança, dessa ação, e não um CID que determina um abandono, né, uma justificativa pela fala, né? Isso é importante. E eu vejo, assim, o quanto com as meninas que eu trabalho, não sei, elas buscam isso, sabe? Com as famílias, com os meninos, com as crianças diariamente, sabe? Para que não gere, assim, um abandono, uma justificativa e sempre tá oferecendo outro material, outra possibilidade. Ah, não deu com a cartolina, com esse tipo de papel, vamos com outra folha, vamos com a folha da árvore, vamos com os elementos da natureza, a textura não deu, né? Essa parte sensorial não tá. Como é que aborda isso e traz isso de outra maneira para a brincadeira, né? Então, isso e quando a gente pensa na educação infantil, né? Vocês foram as organizadoras, não só as organizadoras, as estudiosas que fizeram parte da construção, né, do documento curricular para a educação infantil em Joinville. Nós ainda mantém-se a interação e a brincadeira, e o muito legal que, né, os campos de experiências, né, que vem trazer toda essa brincadeira norteada por práticas pedagógicas de sucesso, os direitos de aprendizagem, né, que são exclusivos da educação infantil, né, Maeli?
o direito de ser, de conhecer, de pertencer, de conviver, de explorar, participar. E eu fiz uma anotação aqui, quanto a isso que você falou, do abandono, que está lá na BNCC e nos documentos municipais aqui, do currículo. Ele é do Manuel Jacinto Sarmento, que afirma que nas interações com adultos, mediadas por produtos culturais a ela dirigidas, a criança recebe essa informação, esse conhecimento, essa vivência, ela significa tudo isso, ela introjeta, ela reproduz valores, normas tido como expressão da verdade. Olha a importância do cuidado que a gente tem que ter na relação do que estamos passando para as crianças. Ela traz como expressão da verdade. Se esse menino, essa menina, esse bebê fica lá no cantinho, aos poucos isso se normaliza. Aos poucos isso vira uma verdade. Não, ele não vem, ele não sai. Né? Então, nós temos que ter esse olhar cuidadoso. E eu chamo os meus pares, os professores, né? Porque eu, como professora, também tenho os meus desafios, as minhas angústias, os meus medos. Né? O nosso medo sempre é do fracasso. Sempre é. Eu sempre fui daquela, assim, se ia reprovar um aluno, não reprovava só aluno, eu também me reprovava. Porque eu entendia que, de certo modo, a minha mão estava sobre aquela criança e o que de repente eu faltei. Lógico, daí você vai olhar vários fatores, várias questões, mas você também tem essa questão do compromisso, né? Então, essas experiências das crianças, elas podem ser tidas como verdades. Então, a partir do momento que a gente, ou como você falou ali, talvez abandone uma criança, todos vão entender como verdade. A partir do momento que eu desacredito que uma criança, embora tão pequena, né? Eu brinco porque nós temos 86 bilhões, não é milhões, é bilhões de neurônios. A experiência, lógico, com um adulto, né? Que foi feito, demonstrou com cérebro adulto 86 bilhões. Nós estamos ali com crianças que estão fazendo sinapses a todo momento, a todo instante. Tentando organizar, tentando fluir esse conhecimento que está circulando, né? Então, nós temos que acreditar. O compromisso... Aliana, né? meu Deus. Compromisso, responsabilidade, que fala, né, Vanessa? Que fala linda, sensível e acolhedora, né? É acolher a criança na sua totalidade, né? E esse é o objetivo da educação, né, Vanessa e Aliana, né? É promover esse desenvolvimento integral da criança e acolhê-la, né? Como um todo, e não deixar ninguém para trás, né? Isso nunca, né? E a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando de crianças bem pequenas e de crianças Bem pequenas, Isso. Isso. E aí a gente sempre diz, né? Né? Elas estão no início da sua vida, conhecendo o mundo, Sim. criando caminhos para se relacionar com o conhecimento, com as pessoas, com todos esses saberes postos, né, e organizados na sociedade. Então, a gente desacreditar nesse início da vida é ser muito fatalista, né? Como possibilidade de viver para esses pequenas crianças, para essas famílias também, né, gente? Então, a gente precisa, assim, enquanto profissional, se debruçar mesmo, acreditar no nosso papel de educação, de viver, né, com as crianças. E como tu trouxe ali os direitos de aprendizagem, um dos direitos é conhecer-se, expressar-se, né? Como é que eu vou possibilitar isso se eu não conheço a criança, né? Se eu não tenho atenção, como é que eu vou favorecer um ambiente que ela se conheça, que ela se expresse, né? Que ela se organize. Então, o quanto que isso a gente tem que estar o tempo inteiro. E em maio eu tive na audiência na Câmara de Vereadores com a Liana, né? Eu falei, não, com a Liana eu vou estar lá, vou ouvir. E eu tinha que ouvir o quanto os profissionais, tanto de educação que lá estiveram, né? As mães, as pessoas, numa fala que
não é a nossa fala, mas vem ao encontro de muito que a gente fala, né? A criança é do mundo, a criança cresce, a criança vive, a criança ocupa o seu lugar, né? Então a gente precisa pensar nela hoje, amanhã e sempre, né? Nesse lugar. E eu sempre acredito cada vez mais que ela volta, né? Sábado eu fui visitar uma atividade escoteira, e era de crianças muito pequenas. E nisso, uma mulher, né? Uma mulher, assim, mulher que já estava com outras crianças. Ela se virou para mim e falou assim: ah, é você? Aí eu falei: meu Deus. Eu falei, ah. E Aham. aí, de novo, veio aquela sensação: ou foi minha aluna, ou foi minha escoteira. Ela falou: eu não acreditei que era você. Mas eu era escoteira, você foi minha chefe quando eu tinha 10 anos. Eu falei: gente, o mundo devolve. Hoje ela está aqui com outras crianças, fazendo, né? Trazendo possibilidade e está perto de mim de novo. Não foi embora, não Não foi, sumiu, não. né? Não sumiu. Então, Exato. quando a gente tem que estar aí se debruçando e tendo a possibilidade de aprender com pessoas como você, né, Liana? Que vive isso, que estuda isso, que tem o dia a dia para nos mostrar e direcionar o nosso olhar, né? Porque o nosso olhar é um olhar que precisa ser, precisa estudar, a gente precisa educar o nosso olhar para a gente ter essa atenção ao olhar, né? Exatamente, né? E Muito a bom. criança autista tá, eu acho muito interessante, eu sigo um médico do Rio de Janeiro, o Dr. Caio Abujad, assim, é um médico que eu amo de paixão. E ele diz assim, a criança autista chegou na escola, na família, na sociedade, com os dois pés na porta, dizendo: olhem para mim, eu preciso que estudem sobre as questões que são importantes, né, para o meu desenvolvimento. Eu preciso que a escola me acolha, que a sociedade me acolha, que a família me acolha, né? Que a família não tenha dificuldade de dizer assim: olha, eu vou passear hoje com meu filho, eu vou dar uma voltinha até a esquina, semana que vem um pouco mais. Eu vou levar ela no mercadinho de casa, que é menorzinho, que é pequenininho, levo. Faça coloca essa criança nesse espaço social. Daqui uma semana, um mês, eu estou com ela num mercado maior, né? Nós temos dentro da comunidade autista de pais não é uma iniciativa do Shopping Miller, do GNC Cinemas, que uma vez, 2 vezes ao ano, ali junto com a AMA e outras instituições das crianças autistas, que faz o cinema especial, né? O cinema para criança com autismo. E é uma delícia, porque vai a família inteira, vai o pequenininho, vai o grande, vai o moço. Então lá a luz é baixa, o som é ameno. Até, assim, quando tiver, eu vou divulgar para vocês, até para os professores que queiram participar. É uma delícia. Ele é feito de manhã, o shopping está mais calmo, menos movimento. A minha filha hoje vai assistir cinema comum, mas ela começou ali, naquele espaço que o Miller trouxe, junto com o GNC Cinemas, vai lá com luzinha baixa, entra, come a pipoquinha, distrai com a pipoquinha, com refrigerante, a bolachinha, o suco, sei lá, e vê o filme, vê uma metade. Pois vai, volta outras vezes. E assim o meu marido foi treinando ela, dizendo: olha, Laura, hoje nós vamos no cinema. Levava até a entrada, olhava o que estava em cartaz. E ela pede para ir para o cinema, gente. Ela entra no GNC e ela olha o filme que está passando, a sessão azul. Isso mesmo, Danusa. Obrigada, minha querida. Prazer saber que você está aí também, junto com as mães. E essa sessão ela é exclusiva, no sentido assim, de vamos abrir espaço para as crianças, né? E isso reverbera, como tu disse, volta. Porque a minha filha vai para o cinema hoje assistir Homem-Aranha às 10 da noite, junto com a família toda. Mas começou lá com umas ações aparentemente simples, mas com compromisso social, né? E as interações delas vão se ampliando, né? Sai desse contexto de família e escola, agora já está nesse espaço social, né? Então, Exato. o quanto as crianças, eu vou usar o Sarmento ali que fala, né? E o quanto as crianças com autismo também nos possibilitam que a gente questione as nossas verdades, as nossas expressões de verdades que foram instituídas a nós mesmos, né? Então, quanto a gente precisa estar atento a tudo isso, né, Liana? E esse cuidado, né? Porque eu tava também diante do
tempo que eu tive para organizar a conversa hoje, eu estava ouvindo a Mariana Rosa, e ela traz uma fala bem interessante, né? Que a gente, quando começa a classificar, agrupar, hierarquizar, a gente começa a colocar as pessoas em determinados lugares, né? A criança em determinado lugar. Porque, socialmente falando, muitas vezes a sociedade funciona nessa hierarquização, né? Mas a escola, ela tem um papel fundamental, né? Para mexer com essa estrutura, né? Do que está posto, do lugar dessa criança, levar essa criança para um outro lugar, né? A desenvolver, a compreender, a conviver, né? Fazer parte da cidade, da vida, da comunidade, né? Esse é o nosso objetivo, né? Que ela se sinta bem, que ela se movimente com segurança, né? Exato. Então, Liana, a gente quer agradecer muito, né, Vanessa? Olha, 1 hora, Liana, falando, passou voando. Foi muito bom. E olha que ela estava morrendo de medo, né, Vanessa? Ah, tá sem som, Vanessa. A Vanessa está sem som. Tá sem som. Achando que era pouco tempo para se organizar. Que era pouco. Aham. Foi muito bom. Aliana, a gente quer te agradecer muito. Vamos, né, Vanessa, organizar aí um outro momento, né? Quem sabe uma formação que aí a gente vai ter mais tempo para te ouvir, para estudar, para aprofundar mesmo, para a gente mergulhar nesse assunto que é extremamente relevante, significativo, né? E a gente aprende muito, tá? E tem a questão, né, Maeli, desculpa te interromper. Pode falar. Mas assim, a importância do professor estar buscando esses conhecimentos, né? Isso. Porque o autismo hoje bateu na minha casa, bateu na casa do meu vizinho, ou da minha amiga lá do outro lado da cidade, ou nessas 300 e poucas famílias que estão no nosso grupo. Mas é uma questão do aumento significativo dos diagnósticos, das pesquisas, da ciência avançando e trazendo esse diagnóstico precoce. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor é a possibilidade da intervenção, tanto na clínica quanto na escola, né? O trabalho pedagógico. Então, assim, o professor não pode, nós não podemos, professoras e professores, com todo respeito aos meus pais, nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos, nós temos que lutar para trazer esse conhecimento, buscar que ele circule, né? Isso mesmo. Colegas que tenham estudado, que estão estudando, maneiras de conhecer cada vez mais a necessidade da inclusão de fato. Porque se a gente ainda está conversando sobre isso, Maeli e Vanessa, é porque ainda nós não estamos trazendo todas as crianças como é previsto, né, na legislação. Né? Isso. E a gente então, Eliana, fazer esse movimento, esse conhecimento circular. Olha quanta coisa tem aí dentro, né? Como tu fala, né? Realizando aí que tu pode compartilhar conosco, com os professores. Será um prazer. Quanto você sempre nos ensina nos nossos encontros, nosso café. Né? Não pode. Né, Maria? Mas é isso aí. Né? Só a criadora agradecer. Da escola veio com esse objetivo, né, Mar? E eu tenho o nosso objetivo, é isso aí. Maera, as mães ali do grupo, as mães que administram, todo mundo está estudando, então, são profissionais ou da saúde, ou da educação. Então, assim, nós podemos fomentar e muito conhecimento na nossa cidade. Trocar com os professores, com os profissionais, né? Então, é uma coisa, é algo assim que a gente não buscar apoio. Nós não estamos sozinhos, né? A gente tem que ir atrás e buscar apoio, porque juntos nós somos mais fortes, né? E aí, quando a gente busca o apoio do outro, a gente consegue melhorar as estratégias para atender aí todas as crianças, né? Para que todas se sintam aí incluídas. Então, gente, temos um sorteio ainda a realizar, vamos continuar ao vivo aí, não desistam da nossa live, agradecer aí as professoras, as mães, as famílias que estão nos acompanhando desde as 8 da noite, né? Tá muita gente aí ao vivo conosco. Eu e a Vanessa queremos fazer um convite também, né, Vanessa? Aproveitando, faremos aí uma masterclass.
uma aula no sábado de manhã. Vamos fazer um experimento aí, né, Vanessa? De estudar com as profs num sábado pela manhã, online, sobre avaliação e as histórias de aprendizagem, né? E aí já vamos trazer um pouco aí do que aprendemos com a Liana, né? A Liana também, essa ideia, né, da customização, né, da gente estar trazendo as estratégias no registro avaliativo para que os pais, quando vão ler, né, os registros avaliativos, enxerguem os seus filhos, enxerguem as possibilidades, né, que foram desenvolvidas, o esforço da criança e do profissional, né, para que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorresse, né, para todas as crianças, né? E o que a gente vai trabalhar nessa Masterclass, né, Vanessa, é exatamente isso, né? Como a gente pode estar desenvolvendo um texto, né, um registro para apresentar aí para as famílias que marque realmente o desenvolvimento e aprendizagem da criança de maneira individual e que traga aí, né, as possibilidades de aprendizagem dentro do contexto educativo, tá? Então, essa Masterclass, a Liana, nossa convidada especial a participar e acompanhar a nossa aula, tá? Vai ser no dia 22 de outubro, 9h30 da manhã, e nós gostaríamos aí de ter a presença de todos vocês, tá? Anotem na agenda aí, busquem lá na nossa bio que tem mais informações. E agora, o nosso sorteio. Para isso eu vou virar aqui a minha câmera. Liana, Vamos lá, né? Oi. Já vai receber um presente em agradecimento ao dia de hoje. Com certeza. Obrigada. Uma sacola do baú pra Liana, né, Vanessa? Opa! Então vamos lá. Mas vamos ver quem vai ganhar a sacola. A da Liana já tá garantida, né, Vanessa? A da Liana não é do sorteio, já tá garantida, da Liana. Já tá garantida. Agora a gente vai sortear o professor que participou aqui do nosso post, e o ganhador foi Tati Schmidt. Quem é? Vamos ver, vamos entrar em contato. Será que ela está ao vivo? Alguém conhece a professora? Ó a fotinho dela lá, ó. Tati ganhou um livro, nós entraremos em contato com ela. O livro é a sacola do baú da pré-escola. O livro, ó, um currículo para a promoção da convivência ética e prevenção da violência. Muito bom. Leitura maravilhosa. Coisa bem gostosa, tá? E aí, a gente agradece a Liana, agradece, né, Vanessa? Insistimos, valeu a pena, viu? Aula maravilhosa, nossa, quanta aprendizagem, quanto carinho. Só temos a te agradecer, tá, Liana? Logo chega o teu presente aí, né, Vanessa? Isso. Logo já tem uma Obrigada. Esperamos você no nosso encontro sobre avaliação, tá? Para nos acompanhar e contribuir também aí com a nossa formação. Olha o nervosismo final. Eu quero agradecer também em nome da Neuza, da Michele, da Josiane, que nós somos as mães que administram e trabalham com as famílias, que acolhem. E também a todos os pais e mães que estão no grupo Joinville Te Acolhe, que estão em outros grupos. Sintam-se acolhidos por nós. Podem nos procurar, tá? Nós estamos sempre à disposição. E agradecemos também o convite, porque nesse momento eu entrei pelo Joinville Te Acolhe, né? Para trazer também, marcar essa importância, né? Das famílias e o envolvimento delas na causa dos seus filhos. Eu agradeço em nome de todos os pais e mães. Muito bom. Um abraço grandioso a você, toda a comunidade aí, Joinville Te Acolhe, todos os professores que nos acompanham, né, Vanessa, e que estiveram conosco essa noite. Desejamos com todo carinho aí uma semana maravilhosa, um Dia dos Professores aí extremamente reconhecido para nós, né, esses profissionais aí que não desistem nunca e acreditam, né? Acreditam aí numa educação, numa infância de qualidade, né? O que a gente busca todos os dias para as nossas crianças. Então, boa noite a todos. Desejo que fique é que a gente sempre esteja disponível para aprender, né? Hoje a Liana fez um monte de
interação nos ensinou muito. A gente não domina esse assunto, a gente aprende com esse assunto, a gente aprende com as crianças, aprende com os profissionais aí como a Liana, que estão disponíveis a nos auxiliar dia a dia, né? Nos espaços dos centros de educação infantil, das escolas, enfim. Então, que a gente possa sempre ter esse desejo de aprender com o outro nessa interação que é tão preciosa, né? É isso. Uma ótima semana. Ótima semana a todos. Beijo, Aliana. Obrigada, Beijo. foi maravilhoso. Beijo Foi pra lindo. Laura. Boa noite, Vanessa. Vamos para mim. Beijo, tchau, gente. Boa noite para todos. Até mais.